Olá, sejam bem-vindos ao Trio em Olá. Cena. Mais um ano aqui da gente conversando sobre cinema. Temos muitos planos para esse ano. Teremos grandes filmes esse ano. Estamos muito ansiosas. A Larissa ela não para de falar do Billions. Ela tá simplesmente obcecada. E olha Estou só, vivendo para esse filme. eu tenho a minha versão de Pillion, então, e eu já vi, e pra mim já é o filme do ano. E a gente tá. Mentira, Juliana, que você já viu. Não, eu já vi Hamnet e eu passei mal. Ah, meu Deus, Só, Juliana. simples assim. Verdade. Ela estava obcecada. Eu estou obcecada. Assim, o filme sério que eu quero ver pela qualidade toda que eu estou extremamente ansiosa é Duna 3, óbvio. Porque Duna 2 eu acho que foi o filme perfeito. Duna 2 pra mim foi A tipo trilha sonora foi muito maravilhoso. foda, né? Não, a Gente. fotografia, gente, sério, às vezes eu coloco algumas cenas só pra ficar vendo, sendo bonito, assim, sabe? Do tipo, me lembrar o que o cinema já foi em termos de visual, né? Sim. Que não seja tudo esfumaçado, tela verde. Enfim, aí também temos o bombástico, em muitos sentidos, do Morro dos Ventos Vivantes. Inclusive, vou começar a reler Que pro hoje, pra me preparar. então, Estarei eu vou ler parando em todo um projeto. fevereiro, porque no Querido Clássico, o clube de leitura que eu participo, vai ser a leitura de fevereiro. E a dona do clube, ela é uma das maiores experts em Brontë, e a especialidade dela é o Morro dos Ventos Vivantes. Então, vai ser uma puta discussão, né? Vai ser super. Tô super ansiosa. E assim, é um dos clássicos que eu odeio. Então, estou partindo de um ponto de vista de hater, né? Mas vamos ver. Ela falou Mas que ela vai então, conseguir me convencer que o Mo 200 Infantes é um livro bom. Então, vamos a ver. pergunta é a seguinte: você é que nem eu, a última vez que você leu, você era adolescente? Porque pra A mim é primeira assim. vez que eu li, eu era É. adolescente e ficou, e eu achei ok, lindo e tal, tanto que eu tenho um monte de várias edições, Ah, porque não. eu Ah, sempre você gostou considerava. quando você leu? Tá. Quando eu li, Porque quando eu era adolescente, eu gostei. Aí eu reli adulta e falei, gente, não. É porque eu li adolescente e não gostei, e daí por isso que eu quero reler, sabe? Até porque agora eu acho que eu entendo um pouco mais a Emily depois de conhecer de fato o lugar, não sei, eu falei, vamos ver Então, se. né? Tem muita coisa que muda com a Uhum, idade, né? Não tem. pois Fora é. que muita gente leu na onda do Crepúsculo, né? Tem aquela capa que eu Que, sou obcecada, que é a pior capa do universo. E eu, é sempre vendida com essa história, com a história de amor e não o sei o livro quê. E, tipo, preferido de não. Bella. Ai, meu Deus. Mas enfim, estamos muito ansiosas pro que vem esse ano, né? Mas o foco aqui segue sendo filme velho e esquecido. Ou nem tão esquecido assim também, né? Hoje E o nenhum dos episódio três de é muito hoje. esquecido, mas. Não, dessa vez não. E no episódio de hoje nós vamos discutir Beleza Americana, A Noiva de Frankenstein e Dirty Dancing. E vamos começar por Beleza Americana. Bom, trouxe mais um Kevin Spacey aí pra galera. Não, eu já tô assim, pronta pra Virginia puxar o papelzinho no fim desse episódio e falar assim, gente, Não, o tema do próximo é Kevin é Spacey. Kevin Spacey. Ai, olha, é realmente complicado. Inclusive, eu tava pesquisando coisas sobre beleza americana. E apareceu muita coisa dele recentemente, né? Se fazendo de coitado, de Uhum. fudido e tal. E é foda. Você jogar. E, inclusive, vou até falar depois do absurdo da situação. Mas, enfim, vamos. Deixa ele lá sendo escroto, nojento. Mas vamos focar quando ele era um bom ator. E um ator foda. E um trabalho foda. Enfim, Beleza Americana é um filme de 1999, dirigido pelo Sam Mendes. Inclusive, foi o primeiro filme do Sam Mendes e já ganhou trocentos prêmios. Kevin Spacey ganhou melhor ator, Beleza Americana ganhou melhor filme no Oscar. Então, assim, foi um sucesso na época. E conta a história de um loser. O nosso protagonista é o Lester. Ele é casado com a Annette Bening, que é a Caroline. E assim, o casamento deles, eles vivem aquela vida de subúrbio americano. Por exemplo, o filme começa que tem aquela cena que ele tá observando a esposa dele cortar as rosas do jardim deles. E aí ele fala assim: não é um acidente que o cabo do alicate combina com as luvas que ela tá usando. Porque esse filme, a grande mensagem desse filme é a grande farsa, né, da
da aparência da vida suburbana americana. Inclusive, assim, esse filme não poderia ter saído em nenhum outro ano que não 1999, porque foi bem no fim da década de tédio, né? Porque nos anos 80 você tem aquela maluquice toda de Wall Street e cheirar loucamente e party hard e tal, não sei o quê. E aí os anos 90 é tido como a década do tédio, né? De tipo, da estabilidade financeira, do acúmulo de riqueza, as pessoas estão melhorando, ascendendo economicamente, e aí você tá chegando no fim da década e o tédio já se estabeleceu, né? E ali é a grande farsa da vida suburbana, todo mundo ali vivendo uma grande farsa, todos os personagens. E a gente tem esse núcleo familiar, que é o Lester, a Caroline e a filha deles, revoltada, a Jane, e os vizinhos, que se muda uma família vizinha, que inclusive tem aquela atriz que eu adoro, a Alison Janney, que ela é uma excelente atriz e eu tinha esquecido completamente que ela estava nesse filme. E o vizinho militar maluco, que é interpretado pelo Chris Cooper, que eu adoro ele, e o Rick Fitz, que é um personagem central. Ele é aquele menino que filma. Ele é meio que. O Lester é o narrador, mas o Rick é, tipo, tão importante quanto o Lester nessa história, assim, como quase que um narrador paralelo. Ele, na verdade, é a grande inspiração pro Lester, né? E a gente acompanha essa família completamente disfuncional. O casal se odeia, eles claramente se odeiam, não tem mais por que ficarem casados. Eles estão naquela situação de, tipo, não dormem mais juntos, não tem mais vida íntima, eles só moram juntos e convivem e vivem aquela farsa daquele casamento propaganda de margarina, né? E aí a crise começa a se estabelecer quando o Lester começa a se revoltar. Ele entra meio que numa crise de meia-idade e começa a dar a louca no trabalho. Entra um gerente novo no trabalho dele e ele, tipo, já não aguenta mais. Ele tá 15 anos na empresa, uma empresa bosta, que não valoriza e tal. E aí ele tem um encontro com o Rick numa festa. Eles saem pra fumar um baseado, assim, do nada. E o Lester fica muito inspirado por ele e também porque ele fica encantado de forma nojenta pela amiga da filha, que é a Mira Sorvino, que é Mina Suvari, não é Sorvino, é parecido o nome, que é aquela loira da cena das rosas e tudo mais, que é pela a imagem que o filme é conhecido, né? E assim, o Lester, ele é muito loser, assim, e todo mundo enxerga ele como loser. Só que ele é um capacho. E aí, quando ele começa a impor limites nas situações, nas coisas que ele tá se sentindo desconfortável, a coisa que degringola totalmente. E aí, assim, eu não sei se é spoiler, né, tal, e eu acho que ele fala no começo, né, que ele vai morrer. Mas assim, você sabe que ele vai morrer. Eu acho que sim, porque ele é aquele narrador que tá quase que onisciente também, né, nesse filme. Onisciente. Ele, tipo, você tá se preparando, você só não sabe como. E todo mundo tem motivo pra matar ele. E pra ele morrer de forma auto-infligida. E a gente vai acompanhando a vida dessas pessoas degringolando por conta de não lidarem com suas farsas e com as suas dores e com o fato de que uma das pessoas dessa dinâmica decidiu arrancar a máscara e jogar tudo na cara das pessoas. Então, assim, eu acho muito curioso, porque por mais que o Lester seja um herói, né, ele ainda é um perv, ele é um nojento, porque ele tá dando em cima da filha da amiga. E o Kevin Spacey aceitar fazer um papel desse, sabendo o que ele fazia nas horas extras, é assim, simplesmente um negócio assim, tipo... Eu acho que também tem aquela questão de, tipo, ninguém nunca vai olhar pra mim se eu tiver feito isso, sabe, no cinema, porque não é possível que eu faça isso na vida real. Assim, eu não sei se ele tava tão certo da impunidade dele, e também pelo fato das vítimas serem homens. Uhum. E aí a gente sabe que, infelizmente, já é difícil acreditar em mulheres. Quando a vítima do assédio sexual é homem, ainda vira motivo de gozação, né? Então a gente sabe que tem essa nuance aí, né? Mas assim, depois eu fiquei pensando assim, gente, é muita cara de pau. Ele é muito cara de pau. Mas assim, nesse filme ele tá maravilhoso. O que eu acho... Porque assim, esse é um filme, ele é meio básico, assim. Eu não acho que ele seja super profundo, que nem a galera fala.
fala que, nossa, super cabeça, não sei o quê. Eu não acho necessariamente isso, mas eu acho que ele foi um dos primeiros grandes filmes de tipo de sucesso e tal, não sei o quê, de meter o dedo nessa ferida dessa grande farsa da vida de cerquinha branca do subúrbio americano, sabe assim? Foi na época. Por isso que eu falo que esse filme não poderia ter sido lançado em nenhuma outra época que não em 1999. Quando a gente estava para começar um novo milênio, quando, sabe assim, foi a tempestade perfeita para esse filme ser Eu lançado. acho que tem uma outra coisa também que é interessante, que eu não sabia. Você falou uma informação que eu não sabia, que era que esse é o primeiro filme dirigido pelo Sam Mendes. E você ser uma pessoa de um outro país, de uma outra cultura, também te ajuda a ver esse lugar de uma forma Porque a gente diferente. tá vendo isso agora, sabe assim? Os caras estão num regime fascista Uhum. horroroso. Intenso, e eles, tipo, não, que nem hoje mesmo ontem o ICE matou uma mulher a sangue frio, e aí hoje um dos jornais lá, não, o Trump não é fascista, sabe assim? E a gente fica vendo de fora isso, e vocês são muito burros, e você tem razão, assim, eu acho que o Sam Mendes retratou, assim, isso que eles não enxergam, sabe assim, de que tá todo mundo vendo, só eles que não. Sim. Então, realmente, você tem razão. E, pra mim, obviamente, o núcleo mais interessante é o do vizinho, né? Porque o vizinho, eu sempre fico muito embasbacada quando tem esse tipo de situação. Que, por exemplo, na época que aquilo foi lançado, ter um vizinho nazista, assim, era um negócio completamente maluco. Sabe assim, aquilo foi colocado para ser algo muito maluco, muito extremo. E aí a gente vê hoje, a gente olha ao nosso redor hoje, e isso seria, assim, a coisa mais normal do planeta nos Estados Unidos. Sabe assim, de novo, ontem mesmo, um dos agentes do ICE que tava lá e aí localizaram ele tem uma tatuagem enorme de símbolo nazista no pescoço. Então, aquilo de, tipo, ser ainda uma coisa um segredo, hoje escancarou total. E aí você fica, primeiro, como a gente degringolou como sociedade para isso voltar. E aí, no fim, eu fico assim, sempre teve gente que enxergou que eles estavam sim entre a gente. Eles nunca foram para lugar nenhum. Eles sempre estiveram aqui no nosso meio. Eles só tinham medo de se revelar. E hoje não tem mais por que ter medo, porque não tem mais consequência. Tipo, as pessoas não sofrem mais consequências sociais em serem abertamente nazistas. E é isso, né? E aí eu sempre fico muito descaralhada da cabeça, assim, de tipo. E toda a questão do cara. A primeira cena dos dois, que eles. O pai maluco nazista e o filho, que eles estão no carro, logo depois do casal gay, e entregar uma cesta pra eles. E aí o pai fica provocando. E aí o filho fala assim: não, é isso mesmo, foda-se esses gays e tal, não sei o quê. E aí o pai olha chocado, tipo, meio. E aí, sabendo que eu sei do final, né, fica do tipo: então, se eu me revelar, é isso que vai acontecer comigo. Sendo que era ele que tava provocando. Sabe assim? Enfim, eu gosto muito desse filme, não adianta. Eu acho. A Annette Bening tá maravilhosa. Eu adoro o personagem da Carolyn. Eu sempre acho que a Annette Bening faz a Annette Bening em filmes. Eu gosto dela, mas sim, ela é uma vibe meio Diane Keaton, sabe? Tipo, eu sou assim. Ela é uma que, tipo, não tem como sair muito ali. Ela tem essa vibe. Que nem a Cristina Baranski também. É mulher fina, granfina. Mais só vai neurótica. mulher rica. Exatamente. Meio off, assim. Meio. E eu gosto muito desse filme, eu acho ele muito bom. Ele é lindo esteticamente, não adianta, é realmente um dos meus filmes favoritos. E eu adoro quando é filme assim, dedo na ferida, sabe? Das coisas, das grandes farsas. Porque eu tenho muita dificuldade em performar essa é a minha grande questão com o mundo do direito, por exemplo. Eu sempre sofri muito para me encaixar como advogada, porque eu não sou boa em ficar performando essa coisa que nem ela ali quando ela tá preparando a casa e tal, não sei o que você precisa aparentar sucesso para ter sucesso, sabe assim, essas coisas. Eu sou muito ruim nisso, eu não consigo. E no direito tem muito isso, você não basta ser advogado, você precisa aparentar ser advogado. Eu aparento isso. Eu não aparento ser advogada, não adianta. Eu posso colocar um terninho, eu vou continuar
com essa cara de criança traquinas, e é isso, entendeu? Então, é complicado. Então, eu gosto muito desse tipo de filme, assim. Enfim, Larissa está quietíssima. Ah, né? Tá só esperando, assim, aquele momento de vou me desmutar e falar por 30 minutos. Esse filme, o que acontece? Eu fui apresentada a ele com 12 anos de idade por uma professora de inglês. Por quê? Nossa professora, não sei o que passou na cabeça dela, mas aquele dia a aula meio que tinha ficado vaga porque tinha acabado, né, toda a matéria. E aí ela colocou esse filme. E eu lembro, assim, fielmente, ela apontando pro personagem deixa eu até lembrar aqui o nome dele, do Rick, e falando, nunca deixem ninguém com uma câmera seguir vocês. Vocês vão lá e denunciem. E isso ficou muito na minha cabeça. Ela ensinou no trauma. Foi Ela isso que ela tirou não. desse filme? Essa é a Sim. lição que ela tirou desse filme? Sim. Assim, não querendo que não seja uma lição útil, que eu teoricamente concordo, assim, no geral, mas de todas as lições ali daquele filme, essa é a de menos. E outra coisa que ela falou, não se relacionem com homens mais velhos. Uma coisa que ela bateu também bastante. Isso talvez fosse uma das principais. E aí, eu assisti o filme com 12 anos, gente. Imagina o impacto que foi na nossa cabeça. E eu assisti esse filme com o Max, né? E aí, quando a gente começou a assistir, acontecia uma coisa pior. E ia escalonando. E eu parei assim, gente. E o que me deixou mais, assim, perturbado da cabeça, né, a Virginia falou, é o Kevin Spacey fazendo o papel dele mesmo, praticamente. Isso me deixou, assim, minha Nossa Senhora. E não só o Chris Cooper, na minha opinião, gente, que atuação desgraçada. Do começo até o final. Naquele final que a gente vê ele ali, né, com o Lester, aquilo pra mim, a forma como ele tava chorando, a forma como ele foi chegando perto, o olhar que ele deu. Muito do nada, assim, porque você pensa que ele tá surtando por conta da briga que teve com o filho, que não sei o que, você não espera, você pega, quando você não sabe o que tá vindo, assim, é muito bom, é muito... Cara, e eu entendo que tem a problemática de colocar, tipo, homofóbicos como gays enrustidos, assim, sim, sabemos, mas ali vem, assim, como um soco, porque por tudo que acontece desde o começo do filme, acaba fazendo muito sentido. Sim, então, aí depois você liga naquela conversa com ele e com o filho dentro do carro, porque a forma como ele olhou o filho, ele não olhou com o olhar de admiração que um homofóbico olharia. Ele ficou com medo. E imagina, ele não falou nada, gente. Exato. Ele só olhou. Pra mim... Sim, não, o Chris Cooper, ele é um ator maravilhoso, assim, como eu que acho pode? ele incrível. Não, e vemos e convenhamos, o Wes Bentley, né? Ele tem cara de psicopata em tudo que ele faz. Esse homem... exatamente. Inclusive, é por isso que ele foi psicopata, né, em American Horror Story. E também nos Jogos Vorazes, que ele fez uma aparição. Também. Ele tem uma cara de psicopata. Eu acho que é a sobrancelha dele. E o jeito que bota a sobrancelha ele tá envelhecendo dele. igual o Finho, né? Sim, tá. A mesma coisa, ele não envelhece. É isso. Eu acho que é alguma coisa que eles fazem com a sobrancelha dele. É a minha tese do porquê que ele parece psicopata. Ele tem a sobrancelha. Não, mas aquele olhão azul dele também. Bem arqueada. Mas, por exemplo, a cena que ele tá pela primeira vez falando com a Jane, que tá ela e a loirinha e tal, e foca bem nos olhos dele, tipo, é muito azul, assim, é aquele azul que passa pra ser meio creepy, sabe? Não, e o olhar dele é uma coisa assim, vazia, um negócio assim, não tem como você fazer isso. E, gente, quando o filme terminou, eu tava sentada pensando assim, caralho, a Virginia é bem perturbada mesmo. Mas mas eu falei assim, gente... Não, porque eu pensei assim, cara, dos outros dois filmes, esse filme me deixou... Você tem noção, eu demorei uns 2 dias pensando nele. Gente... Não, e a trilha sonora, gente? É um filme muito bom. Eu não falei isso, que quando... Eu adoro que o filme termina com Because, do The Beatles. Sim. Porque, assim, é uma música, tipo, bem... É uma das minhas músicas favoritas do Beatles. Eu nem lembrava que tocava no final. E aí eu fiquei, nossa, faz muito sentido, assim. Porque é uma música que o John Lennon fala que, tipo, ele fez só em vibes. Não tem significado oculto nenhum, não tem nada. É só do tipo, o mundo gira e eu acho bacana. E eu acho lindo o vento soprando e tal, não sei o quê. Que é o de, tipo, aquela cena final do que ele tá morto e sorrindo. Sim.
porque acabou de ter aquele momento de, tipo, dele se ver contente ali com a situação, dele saber que a filha dele tá feliz, que ela tá apaixonada. E ele também tem um aspecto de, tipo, ele quero crer que tem ali uma questão de ele tomar a decisão certa, de não transar com a amiga da filha, né? De, tipo, ele cair na real e acordar pra vida, meio que sair dessa situação que ele tá ali, enxergar, olhar ao redor e ver que ele não precisa disso, ele não precisa fazer isso, ele tem uma vida boa e tal, não sei o quê. Então, e aí terminar com essa música é maravilhoso. Assim, A personagem da Ângela também foi uma coisa que me deixou muito perturbada, porque você percebe que ela reconhece que todos esses homens em volta dela querem usá-la. E assim, cara, é difícil esse filme, gente. Foi um filme assim. E eu acho que isso também meio que ferrou com a cabeça da Mena Suvari um pouco, né? Porque assim, ela quase não faz nada depois disso, né? Ou não sei se foi ruim pra imagem dela. Ela teve vários problemas. Inclusive, eu tava pesquisando e, tipo, parece que ela fez denúncia de abuso. Eu não sei contra quem, não sei o que aconteceu, mas ela virou meio que ativista disso. Ela não. Imagino. Quando você faz um papel assim tão cedo. Outro filme, assim. Mas, por exemplo, eu gosto muito do personagem dela, porque é algo que a gente vê, infelizmente, em meninas dessa idade. E assim, que a gente. Hoje em dia a gente vê por causa de TikTok, Instagram e tal, não sei o quê. Seria equivalente hoje a uma menina que fica dançando e se sexualizando na internet. E isso não é culpa delas, óbvio, é culpa dos pais. Segue sendo culpa dos pais, né? Mas é que você vê que o personagem da Ângela, o maior medo dela é ser básica, né? Ser como qualquer outra. Feia, né? Exato. E aí ela entende, ela processa toda essa tensão masculina que ela recebe como validação, né? E aí, tipo, o quanto a gente vê de caso assim, né? Eu queria só voltar um segundo pro último episódio, porque a última vez que eu vi a Mena Suvari atuando em alguma coisa foi na primeira temporada de American Horror Story e ela fazia a Dália Negra, se não me engano. Sim. Nossa, por isso que é uma volta ao episódio da semana passada, do último episódio. Que inclusive, enquanto a Larissa falar, eu vou até pesquisar aqui o que rolou com ela, porque eu sei que rolou alguma coisa séria. E tem aquela questão também que quando uma mulher faz um nu em Hollywood, é basicamente ela perdendo a carreira, né? Algumas... Tem isso também. Eu lembro onde que eu tinha... Acho que foi sobre a Margot Robert. A Margot, como chama? O Lobo de Wall Street. Alguma coisa assim, tinham falado que ela... Tem um momento que ela aparece nua, eu acho. Alguns jornalistas, né, falaram que ela já tinha enterrado a carreira dela ali justamente por isso. E isso foi em 2000 e alguma coisa. Agora imagina elas que foram ali em 1990 e nos anos 2000, né? A Tora, né? Ela ainda fez mais alguns filmes depois, né? Eu gosto muito do... Meu Deus, qual é o filme dela que eu gosto? O meu é meu macaco. O meu amigo é macaco, que ela tem um macaquinho que ela... Eu gosto dela em Ghost World. E ela é a menininha de Hocus Pocus também, né? Do Abracadabra. Verdade. Mas ela tá em Ghost World, que eu gosto muito. Mas ela também já não tá faz muita coisa nada, também, não. Né? E pra idade delas também, né? Na época. Ela fez American Pie, né? A Mena Suvari. Então, ela tá falando, eu tô vendo aqui, ela teve problema com drogas. Por que no site do Mercado Livre que tem as atualizações sobre ela? Mas é o que tem. Tem alguém vendendo um livro sobre a vida da Mena Suvari. Em entrevistas posteriores, Mena confessou que sofreu transtornos alimentares, viveu relacionamentos tóxicos. Ela foi muito objetificada, né? Nessa época. Nossa. Ela só fez trecheira depois, porque eu lembro que eu assisti um trash com ela. Ela aqui como Dália Negra. Ela aparecia do jeito que foi real a história? Sem a parte de baixo? Acho que sim. Foi bem mas é só um episódio, meio, né? É só um episódio só, que é só pra aumentar um pouco o drama da série. Não é nada demais, não. Obcecada pelo American Horror Story. Eu também. Embora todas as temporadas eu acabe odiando, sim. É a minha vida. Não. A dos circos, pra mim, foi impactante. Não, pra mim é melhor. Os circos e o Coven. Foi o que eu mais gostei. E estão muito diferentes, sabe? Porque a minha preferida é a dos aliens. É a segunda. É do hospício, né? Do hospício, Do asilo, isso. Eu adorei a das bruxas.
Eu acho que foi a única que eu vi mesmo, que eu não fiquei com muito medo. Eu sou muito cagona pra American Horror Story. Eu gosto do Ryan Murphy, Ryan Murphy, né? Dos crimes que ele comete contra a televisão. Eu gosto dos dos de crime. Do Versace, eu amei. Vocês assistiram o Nip Tuck? Não, o do Versace é muito bom, porque ele fez uma narrativa de tipo, por que o Gianni cometeu o que ele cometeu? Por que ele fez o que ele fez? Então, começa de trás pra frente. E assim, é maravilhoso. A do O.J. Simpson eu não gostei tanto, mas a do Versace é muito bom. E aí eu não assisti mais nenhuma. Dos Irmãos Menendez. Você não assistiu então dos Irmãos Menendez? Não, eu me recusei. Não. Eu acho absurdo. Eu não consegui chegar no terceiro episódio. Assim, ele já foi melhor, né? Ele se perdeu um pouco, né? Ryan Murphy nunca foi bom, gente. Vamos ser sinceros. Não, eu falei que ele já foi melhor. A gente pega o que tem hoje e daí ele já foi melhor. Ser bom é outra coisa. Eu gostava. Mas American Horror Story é meu guilty pleasure, assim, total. Eu não consigo não assistir. Eu só assisti o das bruxas e eu comecei a assistir a primeira da casa, mas... Que é a que a Mena aparece. Então, eu gosto... Sabe outro que eu gosto também? Aquele do slasher deles, dos anos 80. Eu achei divertido, mas eu sei que muita gente odeia. Que é do verdade. É bem legal mesmo. É bem legal isso. Bom, eu acho que sobre beleza americana falamos tudo. Certo? A Juliana não falou ainda. Não, eu não falei. Eu só vou comentar coisas assim, 2 besteiras, tá? Mas são besteiras que uma pra mim é muito importante. Porque eu acho que a gente já discutiu tanto sobre o filme, assim, eu já falei várias coisas quando a Virginia tava falando. A primeira é a besteira, que é a seguinte. Pra mim, esse filme é a inspiração de Katy Perry para Você Já Se Sentiu com uma sacola de plástico voando? Porque, assim, não tem outra explicação. Não existe, sabe? É isso. A segunda é que quem só conhece Sam Mendes de filme, vai no YouTube e joga Cabaré Sam Mendes, porque Sam Mendes ele começou como diretor teatral. Ele foi durante muitos anos o diretor do Donmar Warehouse, que é um teatro da Inglaterra que é muito bom, e ele fez produções muito boas, inclusive a produção dele de Cabaré do início dos anos 90 é muito famosa, porque tem um final que é um pouquinho diferente, ele tentou ser diferentão, e muitas pessoas até hoje acham que Cabaré acaba sendo sempre assim, inclusive o MC é o Alan Cumming. E eu tô falando de Cabaré porque a gente vai mudar pra Dirty Dancing. É a famosa, que a galera ficou obcecada no TikTok, que é a versão com o Alan Cumming. Porque o final tem um choque, assim, eles terminam com um choque bem grande com o MC, que é o personagem do Alan Cumming, né? Então, entendi. Tá no YouTube, tá, gente? Se vocês quiserem assistir, está lá o Pro Shoot, então é uma gravação direita. Eu preciso muito. O Cabaré, eu nunca vi o filme, eu nunca vi nada. Eu sei algumas músicas e eu considero uma vergonha. Eu, inclusive, tô esperando para quando a gente sair algum assunto relacionado, pedir pra gente assistir Cabaré, porque eu quero muito assistir. Mas vamos falar de Dirty Dancing. Ai, gente, peraí. Ai, calma. E também é um dos meus filmes favoritos da vida, tá? Então, Dirty Dancing. Eu acho que Dirty Dancing é o meu filme favorito, porque é o filme que eu mais já revi na minha vida. Porque todo ano eu assisto pelo menos uma vez. Por exemplo, ano passado foi no meu aniversário. Eu provavelmente vou escolher esse filme pra ver no meu aniversário de novo. Acho que sim, entendeu? Porque agora eu tenho no projetor e eu gosto de ver ele grande. Esse filme engraçado, eu descobri ele quando eu tinha uns 10 anos, porque aos 10 anos eu fiquei obcecada com Grease. E agora eu não gosto muito de Grease, eu gosto só das músicas, tá? Eu tenho diversos problemas com Grease, mas isso é coisa pra outro episódio quando a gente for falar de Grease. Porque aí a minha tia-avó, ela falou assim, você gosta de Grease? Todo mundo acha que é estranha essa conexão, mas pra mim faz sentido, tá? Ela falou, vou te dar esse outro filme aqui. E ela me deu o VHS. Eu cheguei em casa e eu fui assistir, e assim, a minha cabeça meio que explodiu, sabe? Porque eu fiquei assim, meu Deus. Aí quando eu conto história para as pessoas, muitas pessoas falam que não é um musical, Dirty Dancing. Não me importa. A música tem um papel essencial nesse filme. Eles só não estão cantando. Eu considero musical. Não é obrigada, porque pra mim Dirty Dancing é um musical. Eu também. Tá ótimo. Bom, e assim, eu era muito obcecada, porque a questão é a seguinte, a gente tem muito filme que é o coming of age de meninos, sabe? Tipo, menino que tá tornando adulto. Mas a gente quase não tem isso com mulheres. E pra mim, esse é o melhor filme desse estilo. Não importa. Gente, a transformação da Baby nesse filme é assim, toda vez que eu vejo, eu fico... Ainda mais aquela cena que ela tá, tipo, tá mudando, que ela tá dançando e ela começa a se arrumar, sabe?
sabe? Sim. Eu falo, meu Deus do céu. Não, aquela. Eu fiquei pensando sobre isso, de cena de transição, de evolução, assim. Eu amo. E Dirty Dance tem a cena perfeita, porque você consegue ver ela, tipo, indo de se vestir meio matrona e tal, isso aqui toda desengonçada. Ela vai de adolescente desenvolvendo a confiança. E, é muito bom, muito bom. A Jennifer Grey tá excelente, né, Jennifer Grey, que é filha do Joel Grey, que é o MC do filme de cabaré. Ó, viu? Por isso que eu achei que era importante. Tudo interligado. A minha transição tava aí. Mas vamos lá, gente. Dirty Dancing, além de ser um dos melhores filmes já feitos na face da Terra, tá? É um filme de 87, escrito pela Eleanor Bernstein, produzido pela Linda Gottlieb e dirigido pelo Emily Ardolino, que este homem, eu ia falar assim, poxa, veio um homem, né, pra estragar, porque era, tipo, escrito por uma mulher, produzido por uma mulher. Mas o Emily, ele fez só assim, a filmografia dele, que ele morreu cedo, tá? Mas a filmografia dele tem Dirty Dancing, tem 3 Solteirões e Uma Pequena Dama e apenas Mudança de Hábito. Também é outro que a gente precisa assistir aqui também. Assim, uma pessoa que tem essa filmografia não precisa me provar mais nada do que ele é capaz de dirigir. Mas bom, aqui a gente tá acompanhando, né, a família Houseman, no ano 60, verão de 63, né? Antes da morte do Kennedy e tudo mais, indo passar esse verão no hotel que eles sempre iam. Então, o pai é cardiologista, a mãe é uma dona de casa, a Baby, que é a Frances, né? Ela tem uma irmã mais velha, e eles estão indo pra lá antes da Baby entrar pra faculdade. Eu vou falar um pouco mais sobre o elenco depois, porque tem muitas coisas, inclusive eu ouvi um audiobook ano passado que me trouxe mais informações sobre esse filme. Mas, aí, bom, a Baby chega lá, ela tá entediada, né? O pai fica assim, vai sair com o filho do dono no hotel. E o cara, tipo, insuportável. E daí ela vê, né, tipo, o povo indo dançar. Ela fala, o que esse povo tá indo? Aí ela vê o menino, que era o garçom do hotel. Ela fala assim, posso com você? Ele tá segurando as melancias. Ela fala assim, me dá uma que eu vou te ajudar. Ela entra, tem a melhor fala do mundo, né, que eu carreguei a melancia. E ela vê, tipo, esse povo dançando uma dança estranha. E ela fica, meu Deus, o que é isso, gente? Por que esse povo tá dançando assim? E ela fala, mas eu acho que eu gostei disso. E não só ela gosta disso, como ela gosta do Sr. Johnny, que né, eles têm um casal que se apresenta, faz umas danças bonitas assim no hotel para as pessoas assistirem. Eu fico pensando, gente, que meu sonho era ir nesse hotel, tá? Meu sonho era ir nesse hotel, assim, porque eu fico pensando, porque é muito pro hotel fazenda. A gente tem esse tipo de hotel aqui. Sim, eu ia muito. Não vai ter dança de salão. Exatamente. Eu cresci indo para um hotel fazenda que era muito assim nesse estilo, sabe? Então eu acho isso engraçado. Eu acho também isso foi uma coisa que me fez gostar também do filme, né? Tem esse lado também. Mas bom, aí ela vê a dançarina que dança com ele. A dançarina que dança com ele é ótimo, né? A par dele, ela não pode se apresentar porque ela tem um pequeno problema que vamos discutir daqui a pouco, porque pra mim é o que torna esse filme extremamente importante e o filme mais feminista de todos os tempos, e ninguém tira isso da minha cabeça, que esse é o filme mais feminista de todos os tempos. Sim. Ela tem um problema, e aí a Baby fala assim, olha, eu te ajudo, te dou dinheiro pra você conseguir o que você precisa, e eu posso te ajudar te substituindo na dança num outro hotel. Só que aí, obviamente, começa o romance, né? E o romance é importante para esse filme. Eu queria só falar um pouco sobre o elenco desse filme, porque assim, primeiro que eu estava pesquisando, eu descobri que o Matthew Broderick aparece numa cena desse filme, porque depois de Curtindo a Vida Doidado, ele namorou com a meu Deus, esqueci o nome, Jennifer Grey. Esqueci o nome dela. Ele namorou com a Jennifer Grey, eles estavam noivos nessa época. E na cena final, na cena da dança, sabe, a velhinha que ela faz assim e joga a estola dela pro chão, é ele que tá puxando a cadeira atrás dela. Ele com uma blusa laranja, gente. E eu fiquei muito chocada com essa informação. Então, pra mim, o mais importante desse filme, além, obviamente, né, do casal principal, do Patrick Swayze e da Jennifer Grey, são os pais da Baby. Porque eu, como uma criança que cresceu com o seu filme preferido da Disney sendo A Bela e a Fera, e cresceu assistindo Law and Order, o fato do Jerry Orbach ser o pai dela é muito importante pra mim, porque ele é o Lumière de A Bela e a Fera. Sim. E ele era promotor de Law and Order. E eu sou obcecada, como já entrou aqui, eu sou obcecada com musicais. E a Kelly Bishop, que é a senhora Emily Gilmore de Gilmore Girls. Ela é maravilhosa, né? Ela tá gostosa.
Ela sempre foi gostosona. E assim, não sei se vocês sabem, ela começou a carreira dela como dançarina em Las Vegas, tá? Sim. E aí ela conseguiu ir pra Broadway, ela só fazia coisa de, tipo, ela era ensemble de tudo, e um dia ela conseguiu o papel no elenco original de A Chorus Line. E A Chorus Line é um musical que é muito importante, porque ele foi criado com o elenco. Então as histórias que o elenco conta são muitas histórias dele. E ela tem uma das músicas mais importantes, assim, que eu acho, né, desse em questão de história, que é ela falando que ela se achava muito feia quando era mais nova. Todo mundo falava que ela era feia, e ela só se achava bonita quando ela dançava. Quando ela tava fazendo balé, ela falava, esse é o meu momento, é aqui que eu me sinto confiante. Então, e ela ganhou o Tony por conta desse tem papel. coragem de falar que ela era feia, cara? Pelo amor de Deus! Então, ela foi. E eu sempre acho engraçado que no final ela fala assim, tipo, quando eles estão dançando na dança final, né? E a mãe fala, ela pegou isso de mim. Eu gosto de pensar que eles colocaram de propósito, porque ela é dançarina. Essa é a minha coisa. Eu acho que foi, né? Pois é. Foi. E esse ano, no caso, esse ano que passou, né? 2020 a gente já mudou de ano. Eu ouvi o audiolivro da biografia dela, que inclusive eu recomendo pra quem tem interesse em Kelly Bishop. Assim, eu acho que ganhou o prêmio Goodreads, não ganhou? Acho que ganhou do ano passado. Ou foi indicado. Tava na lista, não lembro se ganhou. Eu amei, porque ela se concentra exatamente em 3 coisas da carreira dela, que é A Chorus Line, é Dirty Dancing e Gilmore Girls. Eu falei, meu Deus, esse é um livro feito pra mim. Porque eu sou obcecada com isso. E ela fala que enquanto ela primeiro não era pra fazer a mãe, ela ia fazer a Vivian, que é a mulher que paga pelos serviços de Johnny. Nossa, não. Tá. Ela ia fazer essa mulher. Só que aí eles ligaram pra ela, tipo, sei lá, uma semana antes ela e falou, oi, tem como você vir mais cedo? Porque a atriz que ia fazer a mãe da Baby, ela passou mal, e você tem que entrar no lugar. Então eles, tipo, arrumaram umas roupas aleatórias pra ela começar a gravar o filme, e ela foi. E nisso, ela e o Jerry Orbach, né, que fazia o marido dela, eles ficaram muito amigos. Tipo, muito amigos mesmo. E eles sempre, todo final de semana, eles pegavam um avião de novo pra Nova York pra ver, tipo, o marido dela e a mulher dele. E aí, aparentemente, o povo do elenco e da produção começou a achar que os dois estavam tendo caso, porque eles sempre iam juntos e voltavam juntos. Eu acho isso engraçado. Esse é o livro da Kelly Bishop, porque todo mundo achou que eles tinham caso. Mas bom, Babado. Gente, esse filme pra mim, assim, tudo é perfeito. As músicas são perfeitas, as coreografias são perfeitas, as atuações são perfeitas, os figurinos são perfeitos, entendeu? Não me importa se as roupas não são exatamente dos anos 60, entendeu? Era nos anos 80, eles tinham que vender para os jovens, e eles venderam para os jovens daquela forma, entendeu? Colocando Patrick Swayze em camisa, entendeu? Levantando a menina. É isso que me importa. Mas isso também tem uma coisa interessante, né? Porque assim, a música ganhou o Oscar, né? Essa foi a música I've Had the Time of My Life, ganhou o Oscar de melhor música original, ganhou vários prêmios. Mas esse CD, né, no caso o LP na época, ele vendeu muito. E por conta desse sucesso, eles fizeram uma turnê pelos Estados Unidos, em que, tipo, as pessoas que cantavam as músicas se apresentavam no show e tinham, tipo, os dançarinos, assim, fazendo a coreografia. E isso está no YouTube. Que legal, caraca! Se vocês quiserem ver, está no YouTube. Ai, gente, eu sou muito obcecada por Dirty Dancing, mas assim, o que pra mim faz com que esse filme seja um filme tão importante é que eu tinha 10 anos e eu vi a primeira história sobre um aborto, entendeu? E assim, você assistindo o filme, você fala, você tá do lado da Penny e a Penny está certa de fazer o que ela tá fazendo. Sim, claro. E é isso, não tem... Obviamente existe um certo julgamento, porque a gente tá pensando num filme dos anos 60, né? Obviamente teria algum julgamento, Não, mas... o pai sempre tem, né? Tipo, tem que retratar isso também, né? Sim. Seria estranho se fosse tipo só, não, todo mundo, não, realmente, né? Vai lá, querida. Seria estranho. E no final do filme, o pai da Baby, né, ele pede desculpas. Ele fala, tipo, eu tava errado, tipo, esse cara é um escroto e, tipo, vai embora, ninguém quer saber de você. E eu acho que isso pra mim foi muito marcante também, assim. Eu acho, então, que pra mim é um clássico por conta disso. Eu queria dizer que a Jennifer Grey, pra mim, foi a primeira narigata da minha vida. E a primeira rinoplastia que deu errado, né? Você Sim, sabe disso. E tipo, meio que acabou com a carreira dela. Eu acho que a história claro. a história de que ela fez a cirurgia plástica no nariz e acabou com a carreira dela. E o fato da atriz que fazia Felicity ter cortado o cabelo. E a série não, mas esse é mais escroto. A Felicity cortar o cabelo é mais escroto. Eu acho muito engraçado, assim, tipo, como assim? Como assim? Mas é curioso isso de, tipo, dela ter ficado famosa, marcada justamente por ela não ser a beleza convencional e tal, e aí fazer a cirurgia. É porque, assim, a rinoplastia dela mudou o rosto dela.
Ela Sim. parece outra Ela pessoa. ficou reconhecível. sim, também. E daí, Tanto como é que você vai, eu né? assisti um filme que ela fez Ela tá em chamado Friends. Ritual. A única ela tá em coisa que eu Friends. assisti que ela fez É ela que foi casa que ela com... é Friends. É, Ela casa ela com que o casa Barry. com o Barry, com o noivo da Rachel. Com o ex-noivo da Rachel. Nossa, gente, eu ia falar de um filme Pra nada a você ver que eu assisti dela. E aí, quando eu fui ver os créditos, eu vi o nome Jennifer Grey. Caraca, gente do céu, como que pode ter mudado? E assim, quero dizer que Patrick Swayze, eu assisti também com o Max, gente, porque coitado do Max, tá em todas. E quando eu vi o Patrick Swayze daquela regatinha em cima daquele tronco, assim, com os bracinhos abertos, eu falei, minha nossa senhora, o que esse homem passou pra conseguir ter esses braços? E, gente, eu vou falar assim, uma coisa que, minha nossa senhora, que homem gostoso. Pelo amor de Deus, que homem gostoso. Perfeito. Ele dançando com a Baby. Assim, a postura dele, sabe? Um negócio assim, ele rebolando. Não, e o pior é que ele sofreu horrores nesse filme, né? Porque ele não tinha paciência nenhuma com a Jennifer Grey, ele não, tipo, ele... E a cena do tronco, né? Ele caiu, se machucou, teve que ir pro hospital tirar fluido do joelho, porque estourou. De tão ferrado que ele ficou. Aquela Coitado. cena, eu falei pras meninas no grupo, aquela cena que a Baby entra lá e o pessoal tá dançando daquele jeito super sexual, cara, que cena, assim, perfeita. Gente, os movimentos desses dançarinos, assim, é um negócio que a Juliana fala, é o filme que tinha que estar passando todo dia, quase na sessão da tarde, porque puta que lá merda. Mas, olha, eu acho que deve ter, se fizeram um levantamento, Dirty Dance e A Lagoa Azul, em suas duas versões, devem ser os filmes mais reprisados na sessão da tarde, assim, porque eu mesma tinha gravado o VHS de uma sessão da tarde. Então, assim, e eu assistia sem parar, assim. Eu assistia esse filme com a minha avó e eu tenho certeza que toda vez que aparecia o Johnny, ela ficava assim, sabe? Porque, gente, é muito impactante. Assim, eu também sou cria de Ghost, né? Então, sim, assim, minha Nossa Senhora. Ghost não é um filme que eu gosto, sabia? Pra mim, nossa. O Patrick Swayze, o papel da vida dele é o Para o Obrigado por Tudo, que é ele, Wesley Snipes e tal, de drag queen. Ah, sim! Nossa, esse filme é um filme... Eu quero trazer esse filme, inclusive, cara, porque eu acho esse filme maravilhoso. Vamos fazer um dia que a gente possa botar esse, Priscila e algum outro, porque é um Priscila também. Seria. Filmes queer, não, né? Sabe? Não, podia ser uma coisa específica de drag queen, porque existem filmes de drag queen que são muito bons. Então, assim... Vou colocar esse filme, pra mim, 10 de 10. Be My Baby é a música... Isso que eu ia perguntar. Quais são as músicas preferidas de vocês? Assim, minha música, tipo, Be My Baby é a minha música, assim, eu acho que é uma das minhas músicas favoritas da vida. Eu gosto de todas as versões. Tipo, mas a das Ronettes é a melhor. Mas eu gosto muito também da do Solomon Burke. É o Cry to Me. Claro. Tá, a minha é Hungry Eyes, gente. Pra mim, essa é a música que depois da Life, eu amo, eu sou obcecada com essa música, tá? Teve um dia, gente, foi ano passado, a gente tava viajando numa loja aleatória, começou a tocar, eu quase comecei a chorar de alegria. Eu falei, meu Deus, eu já tô tocando Hungry Eyes. Que é a música gosto muito também então, né, se encontrando, assim, eu amo. Daquela, como é que é o nome? Que eles estão, nossa, deu branco total. Como é que canta a música? Que eles estão dançando no estúdio. Eles já estão bem evoluídos. Não! Não, Edu. Aqui você também. Essa, tá. Eu sei qual é. Isso. É Sylvia. Sylvia. Yes, Nicky. How you Boy, call your lover boy? Come here, lover boy. If it doesn't. Love is strange. Love. Oh, love is Agora, strange. sabe o que ninguém falou? Eu amo música desse estilo. Sabe o que ninguém falou? She's Like the Wind. Coitado do Patrick Swayze cantou, pra ninguém nem colocar ele na lista. Não, é muito cafona aquela música. Ai, gente, É muito cafona. Não dá. Sou muito defensora de filme cafona, porque, ai, meu Deus, aquela parte que eles estão assim no chão e ela tá indo assim, que nem uma Isso gata. Não é cafona, não tem nada cafona nesse filme. Aquela música é cafona, mas no filme não tem nada cafona. Não assim. Cara, que filme maravilhoso, meu Deus do céu. E seja, quando você daqui a 10 falou... meses estarei assistindo novamente.
Sim. Quando você falou da parte do aborto, cara, isso também, quando eu assisti a primeira vez, foi muito impactante. Porque, que nem você falou, quando o pai da Baby chega ali, ele nem pergunta nada, ele já começa a tratar a Penny. Pra mim, aquilo ali foi uma coisa, assim, cara, assim, não faz o mínimo, né? Mas, assim, pros padrões da época, né? É uma coisa, assim, que me marcou demais. Que nem a Julia falou, foi um filme muito feminista. Eu gostei demais. Eu acho assim, pra mim, como uma coisa que eu sempre tirei desse filme, assim, que foi a grande lição pra minha vida, é que, assim, tudo bem você não ser bonita, que você não pode ser uma coitada. Sim. Então, assim, tipo, pra mim, isso, assim, mudou minha vida. Tipo, pra mim sempre ficou essa coisa de Dirty Dance de, tipo, não interessa a sua aparência. Porque, assim, querendo ou não, do padrão que a gente tinha, tá, não sei o quê, a Jennifer Grey foi escolhida ali porque ela era bem feinha. Tipo, obviamente que hoje, com a maturidade, a gente sabe que isso é ridículo e tal, ela é super bonita. Mas só pra lembrar que a outra pessoa que tava pra fazer a Baby era a Sarah Jessica Parker, que também é uma outra pessoa que não é tão convencionalmente bonita. Exatamente, né? Então, assim, nossa, já pensou se fosse... São só as narigudas. Bom, o Matthew Broderick gosta de babies, né? A gente descobre isso aí. Também. Tem essa. Mas de ter essa coisa de, tipo, da atitude, a sua atitude, você, sabe, tipo, deixar de ser insegura, de você tentar superar sua timidez e tal. Foi, assim, muito importante pra minha vida ter essa mensagem martelada na cabeça, assim, sabe? Então, pra mim, eu tenho muito apego ao Dirty Dance. E é realmente um dos filmes da minha vida, de infância e tal, de ver o tempo todo, toda vez que parar. E, assim, minha mãe também ama muito esse filme, então é um filme que nós Esse é filme de mãe, é filme de mãe. O carinho, assim, sabe? Vamos colocar uma tag dentro do nosso pote. Filmes de sessão da tarde pra gente assistir de novo. Não, com certeza. Mas assim, uma das coisas que pela primeira vez eu percebi, e aí aqui uma problemática desse filme. Não existe, não vou ouvir. Oi? Eu falei, não existe, não vou nem ouvir. Não, então, é porque os personagens negros, bom, não tem personagem negro, Não né? tem. Mas tem figurantes negros e eles só aparecem nas danças sensuais. Sim. E assim, ao fundo, sabe assim? Eu fiquei curioso isso. Porque eles não aparecem nem, tipo, ao fundo, assim, como funcionários do hotel, tá assim. Não, eles aparecem exclusivamente nas duas cenas que tá lá no galpão, eles dançando. Só. Aí eu fiquei, complicado. Mas só. De resto, é um filme perfeito. Agora vamos para o próximo, que é o mais antigo e o mais curtinho. De todos. A gente vai falar da Noiva de Frankenstein, pessoal, de 1935, que foi dirigido pelo James Whale. Eu bato na tecla que James Whale foi um dos maiores gays que trabalharam para o cinema. Porque ele fez o Frankenstein, ele fez a Noiva de Frankenstein, ele fez o Homem Invisível. Já começa aí. Nenhum hétero conseguiria fazer esse filme. Jamais. Jamais. Você viu um documentário que saiu... Um dos meus youtubers preferidos, ele é um homem gay, ele só faz documentários sobre pessoas gays dos Estados Unidos trabalhando com cinema. E ele fez recentemente Matt Bond. E ele fez exatamente um vídeo sobre o James, que é maravilhoso. Me manda, Juliana, depois o link pra eu assistir. Te mando agora, inclusive. Eu já vou abrir aqui. É maravilhoso. Não, e esse filme, ele é tão maravilhoso. Eu quero muito assinar o Patreon dele. Eu também, eu também. Ele é uma das pessoas que fala. Sim. Não, o conteúdo dele é maravilhoso. Você vai ficar alucinada, Larissa. Sério? Nossa, todos os vídeos dele são maravilhosos, assim. E você vai falar, é um assunto que eu não tenho interesse. Sei lá, tipo, não tem muito... Não importa. Mas é maravilhoso. A forma como ele se comunica. Não só isso. E você vai sair apaixonada pela pessoa que ele escolheu falar, sabe? Tem muito disso também. Socorro, vou ter que assistir. E ele, inclusive, não queria fazer a continuação de Frankenstein, porque ele achou que ele já tinha contado toda a história. Mas, né, a Universal, que não é bobo nem nada, queria mais ali um faça-me rir. E ele falou assim que ele só voltaria se ele tivesse total controle da produção. Tá vendo? É impossível. Ele peitou a Universal. Olha que coisa maravilhosa. E aí, eles voltaram. O filme começa quando acabou o primeiro filme, né? Opa, pulei, desculpa. Primeiro, o filme vai começar com a gente sendo apresentado a Mary Shelley, ali com outros dois homens. Uma coisa que eu dou super risada. Muito curioso. Que os dois homens, no caso, Lord Byron e Percy Shelley, né?
Sim. Inclusive, quando eu assisti esse filme, eu tava vendo alguns comentários do pessoal fazendo uma piada que, pra escapar de um homem, uma mulher consegue até escrever um livro de terror. E eu achei isso maravilhoso. E ela tá ali conversando com eles, e eles falam que talvez esse livro não possa ser publicado. E ela, tipo assim, linda. Elsa Lanchester, assim, belíssima, coisa assim, é uma perdição. E ela fala que não, que vai que sim, até porque o livro dela é uma lição de moral sobre as consequências de desempenhar um papel maior que Deus. Isso aqui já abre o filme, que a gente sabe que vai ter várias falas ali cristãs, mas no olhar do diretor, ele subverte isso de várias vezes. E ela fala que ela ainda tem história para contar sobre todos os acontecimentos. E aí a gente volta na onde o primeiro filme acabou, né? Que foi ali no incêndio. E a gente vê todos os aldeões em volta, super felizes, porque o monstro morreu queimado, né? E aí o Henry Frankenstein também tá ali. Ele foi lançado, né, no final do filme. Eu não quero falar muito, porque eu quero trazer o primeiro filme aqui pra gente discutir também. E a gente vê que todo mundo achou que ele morreu, e aí os aldeões super felizes. Só que o que acontece? Todo mundo vai embora, e o Hans, que é o pai da criança que aconteceu, tudo que aconteceu no primeiro filme, está ali, e ele quer ver o corpo do nosso monstro, né? Ele precisa ver se realmente isso acabou. E ele cai ali dentro, né, de um alçapão, e a gente descobre que Frankenstein, que o nosso monstro está vivo. E ele manda pro saco tanto o Hans como a esposa. E eu acho engraçado a cena que ele puxa a esposa, porque é nítido que foi jogado um boneco ali naquela água, e aquilo ali me faz assim, demais. E naquele momento, a Minnie, que trabalhava na casa dos Frankenstein, ela vê o monstro e sai correndo até o castelo para avisar o pessoal que o monstro está vivo. A gente vê todo mundo ali no castelo, né? Inclusive a Elizabeth. E a Minnie fala, gente, ele tá vivo de novo. Só que ela é super ignorada. Aí todo mundo vê o Henry movimentando sua mão. E ela grita, ele está vivo, né, gente? Trazendo várias coisas do primeiro filme. E o Henry, ele tá completamente traumatizado. Ele fala que ele não quer mais saber disso, só que ele ainda acha que ele precisa descobrir mais sobre a vida, né? Sobre descobertas da vida. E aí a gente vê a Elizabeth ali histérica, falando que ela prevê uma morte muito próxima. E o Henry fica assim, impactado. Só que o que acontece? Nesse momento, aparece um dos melhores personagens que a Universal já fez, que é o Dr. Pretorius, interpretado, assim, majestosamente pelo Ernest Thesiger. Gente, a história desse homem é maravilhosa. Por favor, vocês não têm noção. Ele foi pra guerra, ele aprendeu bordado, ele ensinou bordado para nas Forças Armadas, e ele foi trabalhar no Palácio de Buckingham, assim, só para vocês terem noção. E o Divo era bissexual assumidíssimo, assim... Larissa, você vai ficar muito obcecada com esse vídeo que a gente falou, eu te mandei, porque assim, ele exatamente entra nos amigos dele que estão no filme, nossa! O próprio... Não, gente, ele assim, a história dele, assim, minha Nossa Senhora. Mas eu falo, gente, bissexuais no poder fazem ótimos personagens, assim. E aí o doutor fala pro Henry para eles trabalharem juntos, até porque ele também faz ali experimentos. Ele mostra pro Henry que ele criou pequenas miniaturas de pessoas. Ele fez uma rainha, aí ele fez um rei, só que o rei ficou obcecado, aí ele fez um papa, que era para colocar ali, né, colocar um pouco de juízo na cabeça do rei. O que eu acho, assim, passada, o quanto ele representa como a religião, né, daquela época, ela dominava tanto a vida também dos casais. Assim, lamento, assim, sabor. E aí ele fala assim, Henry, é o seguinte, você vai trabalhar comigo, porque eu quero fazer um cérebro artificial para colocar no corpo e a gente trazer uma noiva para o seu monstro. O Henry fica meio assim, né, mas paralelo a isso, a gente vê que o Frankenstein tá ali dentro da floresta, inclusive ele dá de cara com uma pastora de ovelhas, ele salva ela de ter caído do penhasco, ela começa a gritar e os aldeões começam a perseguir ele, acaba sendo capturado, né, fica dentro da prisão, só que ele consegue fugir. À noite, ele foge para a floresta e ele acaba encontrando um eremita cego. E essa parte do filme é, assim, maravilhosa, porque a gente vê o Red, né, que tá fazendo o personagem, falando que ele não recebia nenhum tipo de visita há muito tempo, que ninguém ia até ali.
E o nosso monstro chegou justamente porque ele estava tocando uma música. E isso deixou emocionado. É a primeira vez que a gente vê o monstro tendo sentimentos, né? Ouvindo uma música e sentindo aquilo. Ele fala, o eremita, que ele tinha rezado muito a Deus que te enviasse um amigo. E, gente, escutaram? É o meu coração chorando. Nossa, olha, e essa cena, assim, é maravilhosa, porque a gente vê o nosso monstro tendo um pouco do que é ser aceito e amado por aquilo que você é. E assim, ai, nossa senhora, foi o lacre estourando, assim, no fundo, certeza. Gente, é muito bonita essa cena. Conforme eles estão ali, ele começa a ensinar o monstro a falar bom, ruim, mostrando pra ele o pão e o vinho. Alguns caçadores chegam no local quando os dois estão ali conversando. E aí, eles falam que o monstro está sendo procurado e o eremita fala, não, ele é meu amigo, mas não teve jeito. Tudo começou a pegar fogo. Nesse momento, o Frank, ele acaba indo até as catacumbas para conseguir ficar escondido. E ali ele encontra o Dr. Pretorius, que está, né, fazendo procurando um corpo para que seja a esposa ou amiga do nosso monstro. E eles começam a conversar, o Pretorius traz ele para dentro e aí o Pretorius vai atrás do castelo do Henry para que eles façam esse projeto. Ele chega lá, ele mostra que ele tá com o Frank, com o nosso monstro, e ele ameaça o Henry, falando, ou você trabalha comigo, ou Elizabeth, né, vai com Deus. Inclusive, o monstro acaba capturando ela. E eles vão pro laboratório, acontece toda aquela parte que foi a mesma coisa no primeiro filme, e aí a noiva, ela acaba tendo vida. A Elsa Lanchester aparece por 5 minutos, só que a imagem dela é uma coisa absurda. É perfeito. O Jack Percy que fez aqui a maquiagem e o trabalho com ela. E ele fala que ele se inspirou na estátua de Nefertiti pra trazer todo aquele cabelo alto, toda... E quando ela vê o nosso monstro, ela começa a gritar. E aí que ele fala uma das frases mais doloridas que eu já escutei no cinema, que é, ela me odeia como os outros. E ele começa a chorar. E, gente, meu Deus do céu. E aí a Elizabeth chega e tem todo, né? E aí o monstro pega e começa a destruir o laboratório. Ele manda o Henry e a Elizabeth embora e ele fala assim, vão viver, vão. E aí ele olha pro Pretorius e pra noiva e fala que eles devem ficar, porque eles pertencem à morte. E aí tudo se destrói e o filme acaba. Gente, esse filme, pra mim, é uma das coisas, assim, uma das continuações mais lindas que eu já vi, assim, no cinema. Estou falando por mim. Ele é um filme muito curto, mas ele toca em coisas muito específicas, cara. Assim, eu amo. Assim, Lari, você já leu o livro? Não li o livro ainda. É a mesma coisa. Você precisa ler o livro, porque, tipo, uma coisa que eu fiquei muito surpresa do filme é que ele acaba quando começa. Pra mim, tipo, quando ele ia começar, acabou. Ué? Sim. E tem uma coisa que eu li sobre isso. Eu tinha baixado o arquivo defeituoso. Eu tenho outra pergunta, tá? Pra dona Larissa, que é, você não leu o livro, mas você já viu as paródias do Mel Brooks? Não, também não. Mel Brooks, não vi as paródias dele. O Mel Brooks? Assiste, Larissa. Vai do About Costello? Ou não? Não. Mel Brooks é outro doido. Não. É aquele judeu baixinho. É o Jovem Frankenstein. É o Jovem Frankenstein. Ah, só tem um. É o Jovem Frankenstein, né? Você nunca viu? Não, pelo amor de Deus, você vai amar, vendo, Larissa. Porque assim, todas essas coisas que você acha linda no filme, é tudo do livro. É tipo adaptação literal do livro. Então você vai amar o livro. A passagem que o Frankenstein... Porque assim, a gente tem alguns pontos... A gente tem o ponto de vista do Dr. Frankenstein, do Victor. No caso do Victor, Frankenstein. E aí você tem da criatura. A parte da criatura é uma das coisas mais lindas da literatura, assim. Tipo... E aí, uma coisa que... em teatro, de novo, desculpa, só uma coisa pra não esquecer. Também existe a melhor montagem de Frankenstein, que assim, ele diverge um pouco do livro, mas é pro teatro pra mim, que é o Benedict Cumberbatch e o cara que fez o Sherlock naquele outro seriado do Sherlock, no Elementary. Ele fez o Hobbit também, né?
esse ator. Ah, sei. E cada noite eles alternavam. Um fazia o monstro e o outro fazia o Victor Frankenstein. Na outra noite eles alternavam. Então você tem o prosciutto com os dois como monstro e como Dr. Frankenstein. Se vocês quiserem ajuda para assistir isso. Uma vez eu tava lendo sobre, e uma coisa assim que ficou na minha mente, né? Que a Elsa Lanchester fazer a Mary e depois fazer a noiva, podia ser também sobre que nem a Mary Shelley poderia amar um monstro que ela criou. E isso, gente, criou um negócio assim na minha cabeça. Por isso que eu fiquei meio assim, tenho medo de ler o livro, um pouco. Não tem medo. Por quê? Vai, que lindo. Calma. É lindo. Tudo que você acha lindo na história é do livro. Você vai eu vou chorar livro. 2 vezes mais. Mas pelo menos você vai chorar por uma coisa boa, já pensou chorar por uma coisa ruim? E agora gostaria de saber sobre vocês. Por favor, falem com calma, porque vai me afetar. Eu tenho um grande apego à história do Frankenstein em geral, né? Porque eu acho um dos livros mais maravilhosos. Eu reli recentemente tá no vlog perdido de Halloween, que só vai sair ano que vem, é a vida. Mas assim, a parte, não querendo falar do livro e tal assim, mas a história do Frankenstein, a história da criatura é tudo muito sensível, assim, de tipo, porque ele é o espelho da sociedade, tipo, rejeitando os seus diferentes, né? As suas criaturas. Em geral, é uma das minhas histórias favoritas. Eu achei muito interessante começar o filme ali com a cena da Mary Shelley e aquela interação ali com o Lord Byron e com o Percy. Achei muito engraçado. É que assim, como é um filme do tipo, eu tava vendo, como eu falei, quando você fala, é a noiva de Frankenstein, eu achei que ia ter toda uma trama a partir. Porque, como era a continuação, e aí a gente tem a adaptação, e aí ia ser a continuação, porque a história principal, na história do livro, o grande desentendimento dele com o Victor é o fato dele pedir uma companheira e o Victor se recusar. Que aí que ele fala, enquanto você não fizer a minha companheira, eu vou matar todo mundo que você ama. Então eu achei que ia começar, como o anterior termina com o fim da história do Frankenstein, agora ia ter ia começar eles fazendo a companheira dele, e aí ia ter a história dela. E aí, tipo, foi mais um pouco do livro, tipo, meio que o livro de novo, e aí ficou só o final com a noiva. Então eu fiquei meio decepcionada nesse sentido, porque não era o que eu esperava. Eu esperava uma história nova com a protagonista da noiva do Frankenstein. E não que ela só aparecesse no final, né? Mas a história que eu vou sempre amar, porque é a história do livro, e é isso, né? Tipo. Inclusive, durante a produção do filme, eles queriam colocar o filme de O Retorno de Frankenstein, só que o próprio diretor, na verdade, foi o Cal Lemme, o Cal Lemme Jr., que foi da produção, que pediu para colocar a noiva de Frankenstein, justamente para fazer essa, tipo, a gente vai ver a noiva, mas você se depara com o desenvolvimento da história dele, entendeu? Pronto, era só isso. Então, daí acabou que eu fiquei, tipo, confusa, assim, sabe? E aí. Mas eu gostei, óbvio. É bem. E fora que é um filme muito icônico que eu nunca tinha assistido, né? A imagem dela de noiva é muito presente na cultura, né? Tal. Mas foi isso. Eu gostei, mas, tipo, eu fiquei um pouco decepcionada porque não era o que eu esperava. Eu amei rever. Eu tinha visto quando era criança, assim. Quando era criança, eu comecei a assistir os Monstros da Universal, assim, alguns. E eu não tinha revisto desde então. Mas eu também amo o filme. Eu tenho esse histórico, né, de amar a nossa primeira gótica adolescente, que é a Mary Shelley. Eu gosto de chamar ela assim, porque é sempre importante lembrar, quando a gente tá falando de Frankenstein, gente, existe uma lenda de que Mary Shelley perdeu a virgindade em cima do túmulo da mãe dela. E isso, pra mim, é muito importante para quem é Mary Shelley? Para a história de Mary Shelley, sabe? Eu imaginei ela tomando o sangue de boi, aquele vinho no cemitério e conversando. Assim, sabe? Faria sentido. Se alguém me falasse que ela fez isso, faria sentido. Então, eu sou obcecada com Frankenstein, eu sou obcecada com Mary Shelley, com a mãe dela também, que é uma outra história, falando de feministas, né? Mary Wollstonecraft é outra coisa. Mas eu acho muito legal poder rever. E pra mim foi mais divertido ainda rever depois de ter visto esse vídeo, que a gente tem que linkar esse vídeo do Matt Baum aqui, Virgínia, para as pessoas poderem encontrar esse vídeo, porque assim,
é muito importante, que eu acho que faz com que as pessoas deveriam assistir tudo que ele faz, porque ele é maravilhoso. Eu viro e mexo, publico, divulgo as coisas que ele faz no Blue Sky e poucas pessoas engajam. Nossa, olha, pra mim, ele é um dos melhores youtubers que tem. A minha preferida sumiu do YouTube, né? Ela só faz agora no Nebula, então eu não posso... A Lindsay Ellis, Mas, bom, você vê que ela voltou ano passado, né? Pra um vídeo só. Mas, gente, assim, achei maravilhoso rever, tá? Não tem muito o que dizer, porque, assim, é um filme que me diverte, sabe? É um filme que é bem próximo do livro, mas eu venho aqui com a petição de que Larissa precisa assistir O Jovem Frankenstein. É importantíssimo pra você assistir O Jovem Frankenstein. O Jovem Frankenstein foi com... Peraí, ele é esposo da Gilda, com Gene Kelly. é? Não, Gene Kelly, não, Gene... Meu Deus, o Willy Wonka. Esqueci o nome dele agora. Então! Não, gente. Billy Wilder. Billy Wilder, obrigada. Não é Billy Wilder. O Gene Wilder. Gene Wilder. A gente tá tipo umas velhinhas agora falando, fulano. Ele foi casado com a Gilda, não foi? Foi casado com a Gilda. Ah, tá. Assim, na verdade, assistam tudo do Mel Brooks, né, de comédia, mas assim, é que esse é muito engraçado. Assim, não tenho o menor respeito pelo livro, porém é muito engraçado. É porque tem mais um também. Não. Tem o filho de Frankenstein. Eu tô confundindo com o filho de Frankenstein também. Não, que é uma esse daí eu já continuação. não assisti. Isso daí já é um outro projeto do qual eu não conheço. Vou trazê-lo. Ai, meu Deus. Ai, é trash? É um pouquinho. É um pouquinho. Gente, essa semana eu assisti um filme chamado A Língua Assassina. E eu vou trazer para o canal. Eu vou fazer isso, gente. Eu te proíbo. Ô, Virgínia, eu tô saboreando a semana do meu aniversário, que vocês não estão entendendo, que vocês vão assistir. Eu tô com medo do que vai acontecer. Eu preciso pensar, inclusive, do meu. Eu também tenho que pensar logo, senão vou esquecer e vou chegar na semana e falar, meu Deus, o que é? Falamos tudo que precisávamos falar, vamos sortear o próximo tema. Deixa eu colocar aqui na nossa... lista. Deixa eu já... Tema bem bacana. É de 22 de janeiro, né? É, né? Dia 22 de janeiro. 15 dias. Isso. 23. Anos 60. Peraí que eu vou abrir aqui a minha lista. Filmes dos anos 60. Muita coisa, hein? Vixe, Maria. Eu pensei logo em um, mas eu não sei se é dos anos 60, deixa eu checar. Posso falar o meu? Pode. Quem tem medo de Virginia Woolf? Nossa. Oba! Amo. Quem tem medo de Virginia Woolf? Eu vou falar Os 13 Fantasmas. Tá. É Hill House, não é? O original, né? O original, do William Castle. Nossa, decisão total aqui, pera. Filme, graças a Deus não vai ser filme com Kevin Spacey, né? Eu já posso ficar feliz pelo menos por isso. Pelo menos. Não. Aí o Virgínia vai achar, não, nesse filme daqui, ele era o bebezinho. Que ela foi o pai dele que fez. Não! Vamos assistir, então, A Primeira Noite de um Homem? Sim, por favor. Sabe por quê? Porque eu estou tentando convencer o Matt a assistir há muito tempo. Então, vamos. A Juliana trabalha da mesma forma que eu aqui em casa com o Max. O meu é complicado. Toda vez que eu falo, vamos ver um filme velho, ele... eu ia falar para botar uma nova categoria, não sei se a gente já tem, só de figurinos da Edith Head. Não tem, pode colocar, então. Não temos, vamos colocar. Então, temos A Primeira Noite de um Homem. Qual que você escolheu, Larissa? Eu escolhi 13 Fantasmas, de 1960. 13 Fantasmas, esse eu não conheço. William Castle. Tá. E qual que é o seu, Juliana? Quem tem medo de Virginia Woolf. Eu amo esse filme. Inclusive, eu vou aproveitar para ler a peça, porque eu tenho o livro da peça. Eu também. Vamos fazer isso então, eu também faço. Tá. Bom, então é isso, né? Ficou. Tínhamos porque quando são os preferidos, a gente fica desse jeito. É muita emoção. Bom, obrigada a todo mundo que assistiu. Deixe seu comentário aqui. E é isso, até a próxima. Tchau. Tchau.